Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Cara, se você tá vindo aqui no meu canal, né, pelo título do vídeo ou pelo assunto tema aqui, que é sobre os incêndios na Austrália, e tá esperando um vídeo curtinho, né, com poucos minutos, né, alguma lacração, uma piadinha tosca, né, cara, não é aqui que você deve estar. Acho que você errou de canal. Da mesma forma, se você queria um vídeo mais simples, né, que não te explica as coisas, mas um vídeo que te conta e você acredita, e fica por isso mesmo que às vezes não faça sentido, que você não entenda, né, realmente o que aconteceu, mas já é o suficiente para você seguir sua vida como um zumbi, cara, também não é o canal ideal para você aqui. Aqui eu vou abordar algum tema mais complexo, vou falar de maneira mais complexa às vezes, ou você, né, de maneira mais simples para ser entendido, né, num assunto complexo. Mas eu não tô aqui para fazer videozinho padrãozinho, lacraçãozinha, fake news, e bibibi, soca aqui, espuma, xinga, ofende. Posso fazer tudo isso aí, né, quanto a me ofender e ofender algumas pessoas que merecem ser ofendidas, atacar, fazer até alguma piadinha, né, para humilhar esses imbecis, mas eu faço de maneira controlada aqui que agregue alguma coisa para você. Só isso aqui, essa introdução aqui, já tomou seu tempo, né? Então, se você quer saber sobre o que realmente acontece a respeito dos incêndios na Austrália, a relação com os incêndios no Brasil, o comportamento das autoridades mundiais, principalmente o imbecil do Bolsonaro, fazendo lacraçãozinha, né, provocando, perguntando da Greta, do Macron, eu vou falar para você aqui, certo? Vou tentar desenrolar com você essa ideia aqui. Se você acha que você vai se ofender comigo, que você não vai gostar do que eu vou falar, ou que você já espera que eu vou falar a real e vai te incomodar, sai fora agora. Vai dar tempo. Vaza, valeu. Você deve estar acompanhando aí, né, pelos principais noticiários do mundo, entre tantas outras polêmicas, a questão dos incêndios na Austrália. Né, ganha destaque, né, nos sites, ganha destaque na rede de televisão, destaque nos rádios, né, entre os jornalistas, entre a mídia, a imprensa, todo mundo fala do incêndio na Austrália. Né, entre outros assuntos, é lógico. E qualquer pessoa decente, galera, vai se comover com o que está acontecendo, né? Na tragédia do incêndio, né? Do período de incêndios dentro da Austrália. Qualquer pessoa decente, ela vai se preocupar, né, com o que está ocorrendo lá. Mas nem todo mundo é decente, infelizmente, galera. E aqui no Brasil a gente tem uma galera que é indecente e vem aumentando cada vez mais a atividade deles, né? O ativismo, né, indecente deles aí, principalmente nas redes sociais. Talvez você encontre por aí, quem sabe, algum idiota fazendo piadinha, né, sobre a tragédia dos incêndios na Austrália. Sempre vai ter um humorista babaca apelativo. Mas é de tão péssimo gosto você abordar esse assunto dessa forma, né, que, cara, não entra na pauta. A galera não vai, né, ainda mais com essa pauta de causa do meio ambiente. Com certeza ele vai se queimar se você abordar fazendo piadinha de churrasquinho, por exemplo. Não é o momento, não é o ideal agora. Todo mundo falando de defesa do meio ambiente, falando de questões climáticas e você fazendo piadinha sobre incêndio, não vai colar. Se você observar o que está acontecendo na Austrália lá, pelas imagens que a gente acompanha aqui, né, é uma tragédia sem precedentes. São milhares de animais mortos, né, sabe, centenas de hectares, né, de locais totalmente triturados pelo fogo, desintegrados pelo fogo, até vítimas, né, humanas tem no local. Então é uma tragédia. Não dá pra fazer piada em cima de tudo, principalmente no momento. Mas no Brasil, cara, e principalmente com esse governo aí, não dá pra você esperar outras coisas. Talvez a galera aqui não vá fazer piadinha, né, que é pra manter um certo nível de respeito e credibilidade, pra não ser desmoralizada no mesmo momento, quando fizesse, né, o comentário ou a crítica. Mas eles vão usar, né, de qualquer jeito ou de qualquer outra forma, né, a notícia em destaque. Nesse caso, eles estão explorando a questão do incêndio na Austrália, né, do período de incêndios na Austrália, né, e eles têm que mostrar que eles são mau caráteres em qualquer oportunidade que eles têm. E eles estão fazendo aqueles memes de internet, a respeito da Greta Thunberg, a ativista do meio ambiente, e do Macron, né, e principalmente daquelas pessoas que criticaram o governo Bolsonaro na época dos incêndios da Amazônia. Eles meio que estão usando o incêndio na Austrália, né, para fazer piadinha, para fazer uma vingancinha, para ter um comportamento, né, de superior. Sabe, eu percebo no governo Bolsonaro sempre essa postura, né, de alunir o problema da quarta série. Aquele burrinho,
né, que não respeita os professores, não tá nem aí para aprender nada, mas gosta de se aparecer, nem que seja fazendo uma coisa negativa como essa. Então olha o que o Bolsonaro falou a respeito dos incêndios na Austrália, se liga. Não pegou fogo, nem está pegando fogo. É uma grande mentira. Eu queria saber, agora está pegando fogo na Austrália, né? Eu não sei o que o Macron falou uma coisa até agora. Nada. Falou em colocar em dúvida a soberania da Austrália? Não. Aquela menina também lá, aquela pequenininha lá, falou uma coisa também? Nada. Falou também? Tá. Percebe que sempre tem essa ideia de provocar alguém? Logicamente tem aquela estratégia, né, de fazer lacração em cima de qualquer desgraça, né, mas tem esse negócio de querer se vingar, de querer desviar também a atenção. Sabe, é bem trabalhado essa postura do presidente brasileiro em cima dos seus fanáticos, que ficam replicando a mesma coisa. Então o Bolsonaro dá uma declaração como essa numa live, né, e muita gente está na internet compartilhando, né, notícias referentes a isso, porque, porra, gente imbecil para fazer conteúdo imbecil pra galera imbecil tem de monte. Então você pega aí na internet, está cheio de gente. Cadê a Greta Thunberg? Tem sites, tem canais no YouTube, gente postando no Facebook. Cadê o Macron para falar do incêndio? E você percebe que pela postura do Bolsonaro aí, é isso, ele é um dos caras que incentiva isso. Eles foram muito massacrados na época dos incêndios aqui na Amazônia, quando os incêndios ganharam repercussão mundial. Então todo mundo viu, né, qual era a política ambiental do Bolsonaro, né, a posição de ataque dele contra o meio ambiente. E aí ficou escancarada, né, a sua postura a respeito do assunto, todo mundo lutando a favor do meio ambiente, e tem um babaca imbecil, né, que desrespeita e é contra. O negócio do cara é incentivar desmatamento, incentivar a invasão, incentivar a exploração desmedida, sem limites. Então chamou a atenção do mundo inteiro para isso. Quando deu, né, aquele pico de incêndios na floresta amazônica, a floresta amazônica não foi feita para pegar fogo, galera. Diferente de alguns locais do mundo, onde o ecossistema é preparado para isso. Ele é adaptado a isso. A floresta amazônica não. Então é interessante você ver sempre a postura do presidente e dos seus seguidores. Vou lacrar aqui agora, ó. Cadê a Greta Thunberg? Falou tanto da Amazônia, onde ela está aqui agora? Vou lacrar. Cadê o Macron? Que eles chamam o Macron desse jeito. Cadê o Macron para vir falar dos incêndios da Austrália, para internacionalizar a Austrália? Sabe, tudo é diferente ali. Menos na cabeça do imbecil como esse. A motivação dos incêndios na Amazônia é totalmente, né, inversa ao que está acontecendo na Austrália. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou deve ter a ver e você vai entender lá no futuro. O que aconteceu na Amazônia e está acontecendo até hoje é que a política desse governo aqui é um crime contra o meio ambiente. Então ele incentiva o desmatamento. E os grandes incêndios que aconteceram na Amazônia, né, são só consequência desse desmatamento. É a melhor forma e mais prática que aqueles imbecis têm de desmatar. Tacar fogo logo. Então a questão do desmatamento no Brasil é evidente, ficou comprovado. Sejam por fotos de satélite, seja por manifestações públicas, né, de autoridades do assunto, seja a fumaça que cobriu metade do país. Sabe, todo mundo falando sobre isso. Aí chamou atenção, o governo ficou exposto. Nossa, caramba, descobriram que a gente está aqui para desmatar tudo. Porra. Aí o Bolsonaro inventou um monte de coisinha, lembra que ele falou? Ele começa esse vídeo aí dizendo que não está pegando fogo na Amazônia. Ou então ele critica, eu vi muita piadinha também. Ué, cadê a galera, né, que reclamava do fogo da Amazônia? Já apagou? Sabe, é uma postura totalmente imbecil, ficar brincando, lacrando com esse tipo de tragédia. E como você viu no começo do vídeo, ele disse que não está pegando fogo. Já tira o foco. Vamos descredibilizar os outros que acusaram a gente. A gente está parecendo um santinho inocente aqui. Uma donzela. E é isso, cara. Ele falou que não tá pegando fogo, mas na época ele disse que foram as ONGs que colocaram fogo. Ué, se não tava pegando fogo, como as ONGs colocaram fogo? Depois ele disse que os dados científicos a respeito, né, do desmatamento e dos incêndios, né, a relação entre os dois, eram inverdadeiros. Que não era para divulgar isso daí porque pegava mal. Mandou até embora, né, o chefe do INPE aí, que falou a respeito do assunto, que alertou o mundo a respeito do que estava acontecendo. O grande aumento do desmatamento em 2019 com o governo Bolsonaro incentivando esse tipo de ação aqui no Brasil. Depois surgiu a história da fumaça que cobriu até aqui em São Paulo, né, cobriu metade do Brasil, e teve gente, como o imbecil de um canal, falou que a NASA se errou, que podia ser, sei lá, uma fumaça de um cigarro, por exemplo, ou uma nuvem. Ou o próprio Bolsonaro, né, dizendo que não tinha fumaça, mas todo mundo estava vendo a fumaça, né, dizendo que era fake news.
O cara chegou ao cúmulo de dizer que foi um cara de motocicleta que tacou fogo na Amazônia. E você viu que ele disse depois que não está pegando fogo. Então passou um cara de motocicleta. Né? Mais tarde, na sua loucura, na sua insanidade, ele falou que o Leonardo DiCaprio estava por trás dos incêndios na Amazônia. Né? Talvez tenha sido ele na motocicleta colocando fogo em tudo. Sabe, é um cara totalmente, ele mente tanto, ele faz tanta fake news, é tanta lacração sem sentido, que ele se perde. Ele acusou um monte de gente de estar colocando fogo na Amazônia, disse que não estava pegando fogo, né? Não dá pra gente entender, não dá nem pra acreditar esse cara. Mas a respeito do incêndio que está acontecendo hoje dentro da Austrália, é diferente do da Amazônia. O da Amazônia, os incêndios da Amazônia, é fruto do desmatamento, da política de ataque ao meio ambiente. Vamos devastar tudo, é a forma de devastar tudo, a melhor, a mais prática, a mais barata, é colocando fogo. Isso foi comprovado, é comprovado, você vê diariamente o que está acontecendo. A postura do presidente a respeito do meio ambiente é essa. Vamos colocar boi, né, para vender para os outros para ganhar dinheiro, mesmo que chegue a R$50 o quilo de carne para o brasileiro, pelo menos o agricultor, né, o pecuarista vai ganhar dinheiro, se a gente desmatar, plantar lá. É isso, vamos tirar aqueles índios malditos de lá, vamos, né, garimpar tudo aquilo, o que sobrar, né, que não foi destruído pelo garimpo, a gente planta em cima. Tem que ser planta para comer, não planta para fazer, né, oxigênio, essas bobagens aí. Então é diferente. Os incêndios da Amazônia são fruto de uma ação criminosa, da ambição desmedida de um bando de retardado, de animais. Agora você quer entender o que aconteceu na Austrália? Né? Aquilo ali, cara, existem locais no mundo, né, que eles sofrem com períodos de incêndio, diferente da Amazônia. Alguns ecossistemas do mundo, né, são até, inclusive, adaptados a isso. A Austrália é um desses locais. A questão do clima seco, a estiagem do período de chuvas, que às vezes, né, se descontrola um pouco, né, a mata, o tipo de vegetação. Né, então ocorrem mesmo incêndios. Acontece na Austrália, acontece em alguns locais da Europa, acontece nos Estados Unidos. Só não acontece aqui no Brasil, na região Nordeste, porque não tem nem mato mais para pegar fogo. A devastação climática já transformou aquilo num deserto. No deserto não pega fogo porque não tem o que pegar fogo, mas senão pegaria fogo. Só que o ecossistema desses locais aí é inclusive adaptado para esse tipo de situação, ele até se recupera mais rápido. O que está acontecendo na Austrália é que esse período de incêndios na Austrália, né, ganhou essa proporção de tragédia porque ele está muito potencializado, ele está muito extremado. E aí a gente volta para a questão do clima. O clima no mundo está alterado, cara. E o reflexo disso são situações extremas, como essa da Austrália, dos incêndios. Como são picos de temperatura, né, tanto mais altas, de recordes pelo mundo aí, como de mais baixas, matando pessoas de frio. É o que está acontecendo, o clima está descontrolado. A gente vive dias de verão no meio do inverno. A gente vive clima de inverno no meio do verão. Será que você mesmo não percebeu isso? O clima está alterado. Galera, você tem que entender que o clima, ele já sofre, né, de características próprias, né, que induzem o seu comportamento de maneira a ter algumas variações, algumas alterações. É natural. O problema é que a interferência do homem, né, com a questão do aquecimento global, pelo seu comportamento aí ambicioso, de gerar muita poluição e tal, e a Terra, né, não suportar tanta poluição, né, seja no ar, seja dentro dos mares, seja na Terra, né, isso está causando um desequilíbrio. E aí essas variações de clima estão sendo potencializadas, extremadas. E aí vai ter reflexos como esse. Grandes inundações em alguns locais do mundo, grandes incêndios em outros locais. Períodos de seca gigantescos que afetam totalmente, né, a sociedade. E isso vai acontecer cada vez mais por interferência do homem no clima. Então essa galera aí nega, né, essa questão do clima. Isso aí é só uma coisa da nova ordem ambiental. Cara, você mesmo percebe isso, que o clima está alterado. Ou será que você nunca teve a curiosidade, né, de ter essa atenção para o clima? Você deveria. Está tudo alterado. Não é mais normal e padrãozinho como foi um dia. A própria Terra está tentando, né, se livrar dessa alteração climática, né, e eu acho que ela vai se livrar do causador. Né? Todo organismo vivo, né, quando ele está entrando ali num problema de colapso, por exemplo, ele tenta se livrar do agente causador, né, da doença. E o ser humano é o vírus causador dessa doença, que está afetando o clima na Terra, está desequilibrando o ecossistema. E se isso continuar da forma que está, né, o mundo vai entrar em colapso. E o próprio homem vai padecer junto, né, da sua vítima.
Né? O parasita cai junto com a vítima. Então talvez a Terra tenha de se livrar da gente muito em breve. Eu não duvido disso. Se eu entendo a Terra como um organismo vivo, administrado por forças maiores, divinas, externas ou não, ainda assim, a gente tem um comportamento de vírus. A gente está destruindo, né, o nosso próprio meio ambiente. Somos um parasita. E quem sabe a própria vítima da nossa ambição aqui vai reagir e eliminar a gente. Mas a respeito dos incêndios na Austrália é isso. O Bolsonaro disse no seu vídeo, né, que as autoridades não estão se manifestando. Todo mundo está se manifestando a respeito do clima já tem anos, cara. A Greta Thunberg ganhou destaque no mundo, né, como uma espécie de símbolo, foi eleita como um símbolo de ativismo, né, na questão do meio ambiente, na questão do clima. As críticas dessas principais autoridades foram a respeito de combate, né, ao dano climático, ao desequilíbrio. Essas autoridades aí, o Macron e outras grandes autoridades do mundo, como a própria Greta Thunberg, uma ativista, né, em ascensão aí, todo mundo fala do clima o tempo todo, eles ganharam destaque com isso. Eles estão falando contra situações que vão agravar esse tipo de coisa na Austrália, esses períodos de incêndio. E estão transformando uma coisa que é natural em tragédias, cara. O problema é a diferença. Os incêndios na Austrália, sim, são naturais, só estão potencializados por interferência do homem. E a gente está tentando combater isso, fazendo esse tipo de crítica contra a devastação do meio ambiente. E o que está acontecendo na Amazônia merece críticas justamente para proteger o meio ambiente. Porque a Amazônia também serve como uma espécie de equilíbrio, né, de um ecossistema local e até mundial. Faz parte do processo. Se você devastar toda a Amazônia, vai criar uma situação de colapso no mundo. Acredite nisso, cara. Qualquer mínima árvore que você derruba vai ter um efeito futuro, sim. Então tem um problema lá na Amazônia, né? É questão de ambição humana. Eles estão devastando propositalmente, artificialmente. É crime o que acontece na Amazônia. Diferente do da Austrália, que é uma consequência, é uma fatalidade, mas que tem também interferência do homem. Ambos os casos têm interferência do homem. Só que no caso da Amazônia aqui, é criminoso. Né? E no caso da Austrália, é só uma consequência de outras ações em outras partes, como o do crime na Amazônia. Ai, porra, mano, é o tipo de assunto que eu acho que não precisava eu nem abordar com vocês aqui, ou ficar tentando desenhar, ou tentando desenrolar as ideias. Pra mim é evidente que é diferente, né, a causa dos incêndios. Tem a ver com o clima, tem a ver com o meio ambiente, mas é diferente. Na Amazônia é provocado, é artificial, é criminoso. Na Austrália é só consequência dos efeitos climáticos, que comprova que esse negócio de clima é real. Não é uma conspiração e tal da nova ordem mundial para deixar os países subdesenvolvidos e tal, não. E as principais autoridades do mundo vão fazer declarações a respeito do que acontece na Austrália, preocupadas com a tragédia humana, com a tragédia do ecossistema, né, com os animais vítimas, né, do local ali, do incêndio, e também com a questão do clima. E o babaca fazendo piadinha aqui no Brasil. With even teenage climate activist Greta Thunberg weighing in on the fires. Our US correspondent Tim Avia has more. Tim, what did the environmentalists have to say? Well, Davina, she's been retweeting images from the bushfires and also retweeted a 9 News Sydney report about the bushfires heading into Lithgow from the Blue Mountains. Now, that video has been viewed nearly 2 million times, and Greta added her own comments as well, saying not even catastrophes like these seem to bring any political action. How is this possible? Because we still fail to make the connection between the climate crisis and increased extreme weather events and nature disasters like the Australia fires. That's what has to change now. Her comments have been retweeted 35,000 times, so certainly reaching a lot of people, and there's a lot of debate about her views, a lot of people supporting her, and a lot of people criticising her as well for what she believes about climate change. It's not the only aspect of the bushfires making headlines. Certainly the magnitude and the shocking images here have been being played on the US networks, and NBC has also been reporting. Cadê? Vai lá defender a Austrália e tal, falar da Austrália, tá todo mundo falando aqui, você não ganha destaque com isso aqui no Brasil, com um imbecil desse da presidência. Né? O cara tá incentivando desmatar aqui a Amazônia e usa como exemplo lá a tragédia que acontece na Austrália. Se os caras colocar fogo lá, ninguém fala nada, deixa eu colocar fogo aqui, também ninguém pode falar nada. É isso. Sabe, eu acho muito chato eu ter que vir aqui gastar tempo, meu e seu, né, pra falar disso, cara. Mas me incomoda ver essa postura na internet. Um monte de imbecil lacrando.
Cadê a Greta Thunberg? Cadê o Macron? Cadê a galera da esquerda aí defendendo o meio ambiente? Vai lá falar da Austrália. Primeiro-ministro australiano é direitista, extremista, como é aqui no Brasil, mas nem tanto, nem tão imbecil quanto. E também nega a questão da alteração climática. E agora os efeitos estão lá no seu país. Chovendo de críticas contra ele, no mundo inteiro, inclusive do seu próprio povo. Ele está tendo que reconhecer que realmente tem que fazer alguma coisa a respeito do clima. Não dá só para viver de carvão e devastação. Que é assim que funciona, né, a indústria da Austrália. É difícil, cara. É difícil. Não era pra eu estar falando sobre isso, sabia? Não precisava. Você tinha que ter pensado nisso sozinho. Né? E o pior, não era pra nenhuma dessa galera aqui no Brasil estar fazendo piadinha a respeito do assunto ou fazendo essa crítica distorcida aí. Valeu.